Paulo, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o Web Meeting da SBAL, junto com a Brascas, e hoje nós vamos começar com um colega de Belém, Dr. Francinaldo Lobato Gomes. Ele é neurocirurgião em Belém, ele tem MBA em Finanças e Gestão de Investimentos pela FGV, ele é autor do livro Bolsa de Valores para Médicos, ele é CEO da Saúde Mais Ação, que é uma educação e planejamento financeiro. Então, ele vai dar trocar uma experiência com a gente de como se deve fazer esse colchão financeiro para que possa abrir a mente de todos nós para ver um futuro melhor. Francinaldo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, e você tem aí 30 minutos para dividir com a gente a sua experiência. Obrigado, Paulo. Obrigado, telespectadores. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência na área de finanças e falando de um tema pelo qual eu sou apaixonado, que é a parte de colchão financeiro e blindagem patrimonial. E eu vou dizer para vocês por que eu sou apaixonado por esse tema, porque ele é o divisor de água entre as pessoas que têm sucesso na vida financeira e aquelas que não têm. E esse tema, ele adquiriu mais importância ultimamente por conta da crise econômica e financeira pela qual o nosso país está passando. Então, foi por isso que nós escolhemos esse tema para apresentar aqui na Web Meet e deixar vocês cientes. Hoje eu diria para vocês que a única razão pela qual uma pessoa, seja ela quem for, não tenha um colchão financeiro e não tenha seu patrimônio blindado, a única razão é por desconhecimento. Não existe outra razão pela qual uma pessoa não tenha. Uma vez que você conheça isso, é inaceitável que você não tenha, porque é uma proteção que vale a pena, tá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. A nossa apresentação, ela vai estar... Okay? Ela vai estar estruturada, então o nome é colchão financeiro e blindagem patrimonial, ela vai estar estruturada de forma a responder 5 perguntas para vocês. A primeira, por que ter um colchão financeiro? A segunda, qual o tamanho do colchão financeiro? Terceira, onde aplicar os recursos do colchão financeiro? Quarta, por que blindar o patrimônio? E quinta, quais são os produtos destinados à blindagem patrimonial? Então, é esse caminho que a gente vai seguir durante a apresentação, ok? Então, vamos em frente. Então, por que ter um colchão financeiro, pessoal? É muito importante, já falei para vocês que é o diferencial entre os investidores que têm sucesso e os que não têm. Por quê? Bom, a vida, pessoal, nos reserva surpresas. E nem sempre essas surpresas são agradáveis, tá? Vejamos algumas delas, ó. Vocês podem ser demitidos do trabalho de vocês. Vocês podem ter atraso no pagamento, algo que está acontecendo cada vez com mais frequência e vocês podem estar acompanhando na mídia. A gente pode, e um dia todos nós iremos ter algum tipo de doença que nos impedirá de trabalhar, por exemplo, e de trazer renda para dentro de casa, né? Um funcionário seu, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, pode te processar, por exemplo, mover uma ação trabalhista contra você, quer dizer, são fatos inesperados. Ou pode acontecer um evento como uma crise financeira que vai abalar a vida de todo mundo, como a que estamos vivendo agora em nosso país. Diante dessas situações, pessoal, muita gente tem a sua vida financeira arruinada por conta desses fatos, tá? Exceto aqueles que estão preparados para eles. E a maneira de se preparar é tendo um colchão financeiro e blindando o patrimônio. Qual o tamanho deve ser um colchão financeiro, pessoal? Né? Então, a gente está falando aqui que é importante ter, mas qual o tamanho deve ser esse colchão? Bom, o colchão financeiro, pessoal, compreende um recurso capaz de pagar as contas de vocês por pelo menos 12 meses. Sem que vocês estejam trabalhando, tá? Então, cada pessoa, cada indivíduo, cada trabalhador sabe o quanto precisa por mês para pagar as contas. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 12, por exemplo, e você terá o tamanho do colchão financeiro que você precisa ter para ter uma vida financeira tranquila.
Vamos ver um exemplo. Supondo, por exemplo, que uma pessoa tenha uma despesa mensal de R$ 5.000. Qual deve ser o tamanho do colchão financeiro para esta pessoa? Então, o colchão financeiro deve ter R$ 60.000, pelo menos. Esse valor, pessoal, ele vai dar tranquilidade para a pessoa, para que ela não tenha que recorrer a empréstimos, não tenha que estourar o cartão de crédito, não tenha que usar o limite do cheque especial, e dessa forma também não tenha que pagar juro por um período de pelo menos 12 meses, período em que ela terá tempo suficiente para se reorganizar e resolver o problema que gerou essa diminuição da renda, ou mesmo essa que tenha cessado a renda mensal dela. E daí também, vocês já podem inferir que cada pessoa vai ter um colchão financeiro diferente da outra, porque nem todo mundo tem a mesma despesa mensal, as despesas são diferentes, tá? Eu queria perguntar agora para o Paulo. Paulo, está me ouvindo? Sim. Paulo, qual que seria mais ou menos o tamanho da sua despesa mensal, como pessoa física, um valor por alto aí? Olha, seria em torno de R$ 60.000 mensais. Tudo isso, Paulo? Tudo isso, a família é grande, a despesa é grande. Ótimo. Então, Paulo, para você ter uma vida financeira tranquila, o ideal é que o seu colchão financeiro tenha em torno de R$ 720.000. Esse é o ideal, porque se acontecer alguma coisa com você e você não puder trazer essa renda para dentro de casa, claro, estamos considerando aqui que você é a pessoa que traz a renda, você terá um ano aí de tranquilidade para poder estar quitando as suas contas sem recorrer a pagamento de juros. Ok, pessoal? Então, entendido, cada pessoa pode fazer essa conta, é uma conta muito simples, tá? Cada pessoa pode determinar a sua. Ah, Francinaldo, mas eu preciso ter esse dinheiro de uma vez? Eu preciso pegar todo esse dinheiro e já construir? Não, pessoal. Vocês podem ir construindo essa reserva de segurança gradativamente. Mês a mês, vai sobrando dinheiro, você vai colocando, vai alimentando a sua reserva de segurança até que ela chegue no tamanho que seja adequado para vocês. Bom, e onde então a gente colocar, onde então deve estar esse dinheiro, né? O dinheiro referente à reserva de segurança ou colchão financeiro. Onde que ele deve estar? Não deve estar em casa, não deve estar na caderneta de poupança, como muitos de vocês podem estar pensando. Caderneta de poupança até pode. O problema da caderneta de poupança é que o rendimento dela ainda está abaixo da inflação. Então, vocês estarão perdendo dinheiro se deixarem esse dinheiro na caderneta de poupança. O objetivo, pessoal, do colchão financeiro é dar segurança para vocês. E quando você quer segurança, você tem que abrir mão um pouco da rentabilidade. Então, o colchão financeiro de vocês também não deve estar aplicado em ações, em imóveis, que são investimentos de alto risco. Vocês precisam achar um investimento conservador, que tenha liquidez diária, porque vocês podem precisar desse dinheiro a qualquer momento, a gente nunca sabe quando vai precisar dele, e que possibilite o resgate automático. Tá? Essas são as características do investimento para o colchão financeiro. Então, vamos ver quais são os principais produtos onde vocês têm que ter. CDB, pessoal, Certificado de Depósito Bancário. É um dos produtos mais utilizados para reserva de segurança. CDBs são títulos emitidos por instituições financeiras, usualmente bancos, e que eles vendem para os clientes para poder financiar as suas atividades. A principal característica do CDB é que ele não tem taxa de administração e o valor inicial de aporte é um valor relativamente baixo. E o rendimento dele costuma estar atrelado ao CDI, o que faz com que vocês tenham um rendimento bom, ganhando da inflação. E o CDB também permite resgate automático e tem alguns CDBs que têm liquidez diária. Então, vocês devem escolher um CDB que tenha liquidez diária e resgate automático. Só voltando ao CDB, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito no valor de até 250 mil por CPF por instituição financeira. Significa que, se você tiver até 250 mil no CDB, você está protegido no caso a instituição financeira venha a se tornar insolvente. Valores acima disso não são garantidos.
O segundo produto que vocês podem utilizar é o fundo de investimento, os chamados fundos referenciados DI, né? Eles são um pouco diferentes do CDB, porque eles exigem um aporte inicial maior, mas eles também têm resgate diário, né? Resgate automático, e tem liquidez diária também, e o rendimento deles é muito próximo ao rendimento do CDI. E outra diferença é que o rendimento dele é muito próximo do rendimento do CDB também. A diferença é que o fundo de investimento ele não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, vocês precisam procurar uma instituição financeira que seja bem sólida para que ela não tenha risco de se tornar insolvente. E o terceiro produto que se presta ao colchão financeiro é o Tesouro Selic, que é um dos tipos de tesouro, né, de títulos do Tesouro Nacional, que até pouco tempo recebia o nome de letras financeiras do Tesouro, e agora passou a ser chamado Tesouro Selic. Selic porque o rendimento dele está atrelado à taxa Selic, que é também quem baliza a inflação do país. Então, você tendo um rendimento muito próximo da Selic, você vai estar protegido contra a inflação. A vantagem do Tesouro, né? Você não precisa de um banco para comprar Tesouro, você pode comprar diretamente pelo site do Tesouro Nacional, você compra diretamente. E vende também diretamente pelo site da Receita, do Tesouro Nacional. Ele não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas tem garantia soberana, que é a garantia do Tesouro Nacional, que é considerada até mais robusta do que a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ok? Então, são esses 3 produtos nos quais vocês devem ter o colchão financeiro de vocês. Tá? Pode ter mais de um? Claro que pode. Se, por exemplo, no exemplo do Paulo, o colchão financeiro dele de 720 mil, ele não pode botar tudo num CDB, numa instituição só, porque ele só vai ter garantia de 250 mil. Então, para ele não é vantagem. Ele pode ter uma parte no CDB, uma parte no Tesouro Selic e uma parte num fundo de investimento, no fundo DI. Ou ele pode diversificar nas instituições financeiras, ter 250 mil numa instituição, 250 mil na outra instituição e 250 mil na outra, para que ele não fique exposto ao risco de insolvência. Ok? Bom, pessoal, para quem ainda não tem um colchão financeiro, eu aconselho a ter o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque além desse benefício da segurança, ele traz outros benefícios. Tá? Quais são esses benefícios que eles trazem? Que ele tem? Primeiro, vocês tendo um colchão financeiro, vocês não vão precisar pagar juros. Porque se acontecer alguma situação inesperada com vocês, por exemplo, uma daquelas que a gente citou, vocês lançam mão do colchão financeiro de vocês, ao invés de pegarem empréstimo, utilizarem o cheque especial, etc. Tá? O outro benefício é que ele vai proteger o investimento de vocês. Imagina que, além do colchão financeiro, vocês tenham um investimento em ações, por exemplo, ou imóveis, e esses investimentos passam por altos e baixos. Se imagina que você precisa do dinheiro num período de baixa do investimento, então você vai ter que amargar um prejuízo. Mas se você tem um colchão financeiro, você está precisando do dinheiro, você deixa o seu investimento lá rendendo, até que ele se recupere, e usa o dinheiro do colchão financeiro para pagar, né, para resolver aquela situação que surgiu. E o outro benefício é que ele vai conferir a vocês liberdade. Liberdade para aproveitar as oportunidades que vão surgir na vida de vocês. Como, por exemplo, um emprego melhor, a oportunidade de mudar de cidade, por exemplo, a oportunidade de adquirir um bem, por exemplo, né? Suponha que o seu vizinho quer vender uma casa agora na crise, está precisando do dinheiro, então você pode comprar essa casa agora e revender depois da crise, né? E ganhar um dinheiro aí com isso. E também com os investimentos, ele vai dar liberdade para você para arriscar mais na sua vida, tá? Então, esses 3 benefícios são essenciais aí do colchão financeiro. Agora, vamos passar para o segundo tópico, né, que é a blindagem patrimonial, né? A blindagem patrimonial, pessoal, como o próprio nome diz, significa você garantir para você mesmo e para seus beneficiários, que pode ser seus familiares, pode ser quem você quiser, um recurso financeiro, né? Disponibilizar para eles esse recurso, sem usar o seu patrimônio para isso.
tá? A gente já vai ver como é muito tranquilo de se fazer. A blindagem, ela visa isso, você transferir renda para outras pessoas, ou mesmo para você, sem mexer com o dinheiro que você tem. Você protege o seu dinheiro e utiliza o dinheiro de terceiros aí, que eu já vou mostrar para vocês. Então, por que blindar o patrimônio, pessoal, né? Hoje, os produtos destinados à blindagem patrimonial, eles são muito usados nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, eles são poucos usados, né? São muito pouco usados ainda, mas tem aumentado vertiginosamente a quantidade de pessoas que têm procurado esses produtos. E por que a gente deve blindar o patrimônio, pessoal? Pelo mesmo motivo que se deve ter um colchão financeiro. Porque pode acontecer algum fato inesperado conosco, né? Uma doença, um acidente, né? Uma morte, por exemplo, né? E a gente não quer ficar desassistido, nem deixar nossos entes queridos desassistidos. E os produtos que se destinam à blindagem patrimonial, o que eu vou falar aqui é o seguro de vida resgatável, né? Muito provavelmente, todos vocês já contrataram ou contratam seguro, né? A gente costuma contratar seguro de automóvel, seguro de vida, né? Seguro saúde, seguro profissional, mas a gente quase não lembra de segurar o nosso patrimônio, né? Aquilo que a gente luta tanto para construir, muitas vezes fica desprotegido. E diante de uma situação desfavorável, a gente acaba perdendo tudo que construiu. Então, o seguro para o seu patrimônio chama seguro de vida resgatável. São produtos muito interessantes, produtos muito versáteis e que trazem muitas vantagens em relação ao seguro convencional, né? Aquele que a gente está habituado a contratar. Esses produtos, os seguros de vida resgatáveis, ele tem algumas características que fazem deles o produto de escolha para blindagem patrimonial. Quais são? Primeiro, pessoal, eles são produtos individualizados. Cada pessoa molda o seguro dela do jeito que ela quer e por um preço que caiba no orçamento dela. Isso é muito legal, pessoal, porque qualquer pessoa pode fazer, né? Quem quer proteger um patrimônio maior, claro que vai contratar, né, um seguro, vai pagar mais por ele, isso é inevitável. Quem quer contratar um seguro menor, vai pagar menos. Mas eles são individualizados, tanto no preço, quanto naquilo que você quer proteger. Então, dependendo do produto que você está contratando, você pode proteger, por exemplo, morte, invalidez temporária, invalidez permanente. Você pode proteger doenças graves, você pode proteger, por exemplo, assistência funerária, enfim, você escolhe, você pode proteger, por exemplo, renda hospitalar, olha só, então você, por exemplo, sofreu um acidente ou adquiriu uma doença, precisou ficar internado. Durante o período que você está internado, você está recebendo o valor que você contratou para aquele período. Então, uma renda hospitalar, porque você não está trabalhando, mas as suas contas continuam chegando, você tem que pagar. Tá? Então, cada indivíduo molda o seguro de vida resgatável da forma que ele achar melhor e pelo preço que ele achar melhor. Outra característica muito legal, as parcelas são fixas, né? Os seguros convencionais, usualmente, as parcelas vão crescendo com a idade, então, a cada ano, o valor vai reajustando por conta da idade, por conta da inflação, por conta do risco de adoecer, até que costuma chegar um ponto em que a manutenção do seguro fica inviável, porque as parcelas ficam muito altas. Aqui no seguro de vida resgatável, não. As parcelas são fixas, então você determina o valor que você quer pagar e vai ser esse valor que vai ser pago até o término do seguro. Ele só vai ser reajustado pela inflação, que é o IPCA, anualmente, e também o seu benefício no final vai ter a mesma correção. Então, na verdade, você só está aumentando o seu benefício. Tá? O tempo de vida de um seguro varia entre 10 e 30 anos. Né? Usualmente, esse é o tempo pelo qual a pessoa contrata. Ao término desse período, ela pode usar o seguro, ou seja, ela pode resgatar o valor, ou uma boa parte dele, corrigido pelo IPCA, por isso que chama seguro de vida resgatável, então aquele valor volta para a pessoa, ou ela pode simplesmente usar os benefícios que ela contratou até o término da vida dela. Então, a escolha também aí é individual.
E a terceira característica é que permite que você resgate o valor ainda em vida, né? Então, esse é o verdadeiro seguro de vida, não é um seguro de morte, né? Aquele que você só usa quando morre. Não. O seguro de vida resgatável, quando terminou o período dele, né? Se você contratou, por exemplo, por 20 anos, quando terminou os 20 anos, você resgata aquele valor. Você tem essa possibilidade de resgatar o valor e usar para fazer o que você quiser. Então, na verdade, acaba funcionando também como um acúmulo de patrimônio para muitas pessoas, tá? Então, essas são as 3 características que fazem os seguros de vida resgatáveis produtos interessantes e muito adequados à blindagem de patrimônio. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver uma doença, ao invés de usar a sua reserva de segurança, você pode usar o benefício do seguro, né? Se você tiver, por exemplo, se você, por exemplo, falecer, por exemplo, se você vir a falecer, por exemplo, a sua família, por exemplo, pode usar o dinheiro do seguro, ao invés de usar a reserva de segurança que você guardou. Então, na verdade, ele protege ainda mais o seu patrimônio. E ele tem algumas vantagens que são bem interessantes também de serem conhecidas por vocês. A primeira é que ele permite você antecipar o ganho. Olha só. Então, por exemplo, se você assegurou um capital de 600 mil, tá? Se você assegurou um capital de 600 mil reais, por exemplo, no momento que você precisou, você pode simplesmente antecipar esse valor. E esse dinheiro entra na sua conta para você usar, mesmo que o seguro não tenha terminado ainda. Então, você já antecipou aquele capital assegurado, mesmo antes do término do seguro, o que é muito interessante também. A outra vantagem é que são produtos seguros, porque o dinheiro que você aplica no seguro de vida resgatável, ele fica num fundo de investimento que é exclusivo para esse seguro. Então, esse fundo, ele tem bastante recurso aí para estar ressarcindo os segurados. É rápido, não tem burocracia nenhuma, tá? Então, no momento que você precisa do seguro, você simplesmente aciona e pronto, não há problema nenhum, não tem burocracia nenhuma, não perde tempo, não tem que fazer exame médico, não tem que pegar laudo, nada disso. Você simplesmente aciona o seguro e ele é repassado a você. E é prático, né? Porque a partir do momento que você paga a primeira parcela, você já está assegurado, e aí já passa a usufruir dos benefícios do seguro. Outra vantagem dele muito interessante é que ele é livre de inventário, né? Então, todo mundo aqui quem nunca precisou fazer um inventário, espero que não precise, mas é um procedimento demorado, tem um gasto que não é pequeno de inventário, muitas vezes gera briga dentro da família, gera desunião. Então, esses produtos não tem inventário nenhum, não precisa pagar imposto nenhum relacionado a isso, e você passa diretamente para o seu beneficiário, sem nenhuma burocracia, sem nenhum gasto adicional. Exatamente por essa característica, os seguros de vida resgatáveis costumam ser usados também para transferência de patrimônio, para sucessão patrimonial. E, por último, é que ele é um bem inalienável e impenhorável. Então, caso você sofra algum tipo de, tenha que pagar alguma pensão, tenha algum bloqueio de bens por qualquer razão, esse produto, ele não entra nesse bloqueio, ele não se torna alienável, ele vai continuar sendo sempre seu. Então, são vantagens, assim, muito interessantes para a gente usufruir. Enfim, pessoal, para a gente concluir essa WebMeet, eu gostaria de deixar essa foto para vocês lembrarem, e dizer para vocês o seguinte, que colchão financeiro e blindagem patrimonial são essenciais para qualquer pessoa. E quanto maior for o seu colchão financeiro e mais blindado estiver o seu patrimônio, mais tranquilidade vocês terão na vida e poderão gerenciar a vida financeira de vocês com bastante tranquilidade para vocês obterem um sucesso financeiro na vida de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, esses são meus dados, qualquer dúvida, qualquer colocação, estou à disposição. Bom, Francinaldo, chegou aqui algumas perguntas e eu gostaria que você respondesse. Está me ouvindo?
Tô te ouvindo, Paulo. O Túlio Sampaio pergunta qual o percentual mensal que deve ser poupado. Posso descompartilhar a tela aqui? Pode, claro. Ok? Isso, tá bem. Como é o nome do colega que perguntou? Túlio Sampaio. Ele Oi, Túlio. pergunta qual o percentual mensal que deve ser poupado. Oi, Túlio. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. Túlio, o percentual mensal que deve ser poupado é em torno de 20 a 30% do seu ganho, tá? Esse é o ideal que você deve poupar inicialmente, como eu mostrei aqui na aula, construa a sua reserva de segurança com esse valor. Uma vez que ela esteja construída e o seu patrimônio blindado, aí você pode usar esses mesmos percentuais que você vai continuar poupando para investir, né? Para comprar ações, para comprar imóveis, para investir no seu consultório, se você for médico, né, o profissional da saúde. Mas o percentual gira em torno disso, entre 20% a 30% do seu ganho, o ideal é que seja poupado. Tá, você diz 20 a 30% seria do líquido, né? Porque é daquilo que sobra, teoricamente, ou não? Não, é do seu ganho mesmo. Do ganho bruto, você diz? Exatamente. Então, você teria, nessa fase, na fase de acumulação, Paulo, Sim. e Túlio, né? Túlio, Túlio, isso. nessa fase de acumulação, você tem que fazer duas coisas. Se você não está conseguindo fazer isso, você tem que fazer ou uma ou outra, ou as duas. A primeira, ou você tem que trabalhar mais para ganhar mais nesse período, e aí fazer sobrar mais, ou você tem que gastar menos, ou pode fazer um mix dos dois, que é o ideal. Você reduzir os seus gastos nesse período, aumentar um pouco mais a sua renda, para que sobre esse valor todo mês. Tá? É como se você tivesse que pagar um boleto para você mesmo, eu sempre digo isso. Pague um boleto para você mesmo, esse boleto, 20 a 30% do seu ganho bruto. Tá correto. Nós temos aí mais 2 minutos. Tem a Aline pergunta para quem quer iniciar algum investimento a longo prazo, tesouro direto ou bolsa. Nos primeiros anos, um deles e nos demais outro, qual seria um bom caminho? Como é o nome dela, desculpa? Aline, Aline, quantos anos você tem, Aline? aqui ela não diz, né? Tá. Porque, assim, existe uma regra que chama a regra dos 100, é a regra que a gente usa para alocar os nossos investimentos. Então, é 100 menos a sua idade, é igual ao percentual do valor a ser investido, né, no caso, que você vai investir em produtos de renda variável. Então, vamos citar um exemplo rápido. Uma pessoa de 40 anos, 100 menos 40, 60. Então, significa que 60% do que ela for investir, ela tem que investir em renda variável e 40% em renda fixa. Então, respondendo à sua pergunta, se você tiver 40 anos, vamos usar esse exemplo, do valor que você for investir, você pega 40% compra tesouro direto e 60% compra ações, investimento em bolsa. E à medida que você for envelhecendo, né, que a idade for passando, você vai mudando essa proporção e vai ajustando para a idade. Essa é a regra que se usa. O ideal é ter os dois, tá, Paulo e Aline, né? Sim. O ideal é ter os dois, porque eles não são investimentos excludentes. A bolsa, ela traz rentabilidade. O tesouro traz segurança. Mas você precisa dos dois. Certo. Você chama de Tesouro Selic as letras do Tesouro Nacional, é isso? São as letras financeiras do tesouro. Tá. Tá? E isso é uma aplicação mais a longo prazo, não é, Franciano? Então, as letras financeiras do tesouro, o que eu mostrei aqui, ela serve para o colchão financeiro. Por quê? Porque ela tem rendimento diário e resgate automático. Então, eu posso usar o dinheiro a hora que eu quiser. Agora, se eu quero investir para longo prazo, o ideal é usar um outro tipo de tesouro que chama NTN tipo B, ou Notas do Tesouro Nacional tipo B, ou também chamado Tesouro IPCA. E ele dá o valor do IPCA, que é a inflação, você se protege da inflação, mais um ganho adicional que varia entre 5% e 7%. Então, esse é o ideal. Tá certo. Olha, nosso tempo acabou, esse assunto é bastante emocionante e ele chama a atenção da gente, principalmente nos dias de hoje, a gente poderia conversar mais 1 hora. Eu agradeço pela tua participação. Você, como neurocirurgião, pelo jeito, é um grande investidor, né? E você tem um livro aí que os médicos e aqueles que pretendem ter alguma noção disso
devem procurar. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Tá? Muito obrigado, Francinaldo, pela sua ajuda em relação à SBAL. Eu passo a palavra agora para o Dr. Newton Andrade Júnior, que vai dar seguimento com a Brascas agora. Muito obrigado. Também.